noite, boa noite. Aliás, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário em que vocês estejam assistindo essa aula, essa mini aula, na verdade, uma pequena resolução de questão que eu tô fazendo, dedicando aos meus alunos do cursinho Universidade para Todos, que funciona lá em Pedutra. Bem, nas últimas aulas, eu me dediquei a trabalhar questões relacionadas aos temas com maior presença nas provas do Enem nos últimos 8 anos, né? E aí a gente trabalhou nessas duas primeiras aulas presenciais questões relacionadas à Idade Moderna, né? Principalmente Idade Moderna e Contemporânea. Essa questão já avança no terceiro tema, vamos dizer assim, predileto do Enem nesses últimos anos. E ela está dentro do recorte temporal que a gente costuma chamar de Idade Média, né? Ali na linha do tempo da história. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos a ela. Ela traz um texto um tanto quanto complexo, visto que é muito específico do, do público do historiador, né? É retirado de uma obra historiográfica, certo? Mas a gente tem que se preparar para as questões mais complexas também, né? Porque elas estarão presentes na prova, beleza? Então, questão aqui de 2022, que vai trazer no enunciado um trecho do livro Os Agentes Públicos e a Fome nos Primeiros Séculos da Idade Média. E aí nós temos assim: ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tinha origem nos eventos, ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem em eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Vamos começar aqui identificando elementos importantes, né, para a gente se localizar na questão, a começar pelo período, né, galera? Então, olha o ano aqui que ele está trazendo. Se a gente fosse aplicar aquele macete que eu já expliquei para vocês em sala de aula, a gente iria encontrar que século aqui, não é? Não é uma data terminada em 00, portanto, nós iríamos cortar os dois últimos dígitos e somar um. E encontraríamos século 6, né? O ano 536 é o século 6 da era cristã, beleza? O texto fala aqui também em Itália, muito, embora, né? Essa é só uma forma de fazer o leitor se localizar no espaço. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque falar em Itália no século VI é anacronismo, visto que a Itália, enquanto Estado-nação com esse nome, só passa a existir a partir do século XIX, né? Lembrando que na aula passada eu também expliquei o conceito de anacronismo para vocês, beleza? Mas vamos continuando. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia, né? Aqui nós temos um outro conceito ligado ao espaço, né? A espacialização histórica, que eu vou grafar aqui para vocês. Eu vou destacar que é a Gália Merovingia. Veja, pessoal, a gente sabe que não existe uma região hoje, né, com esse nome de Gália, mas isso aqui se refere especialmente à a França, né, atual, mas não somente a França atual. Territórios que talvez abrangeriam muito mais que o território francês, alcançando partes do território alemão, né, até belga ali daquela região mais próxima dos Países Baixos. Então,
A Gália Merovingia vem da dinastia que governava essa região na época, certo? A dinastia Merovingia, certo? Muito ligada, claro, à Igreja Católica, que, como eu falei para vocês na última aula, é a instituição soberana hegemônica durante todos os 1000 anos da Idade Média, esses 10 séculos que caracterizam esse recorte, beleza? Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Aqui o cara está trazendo inclusive o conceito de fonte histórica, né? Que é muito próprio, muito específico do campo de estudos de quem, né, se gradua em História. Entretanto, o que a gente tem que entender aqui como cerne da questão, pessoal? A questão está trazendo como cerne a gestão, vamos dizer assim, das crises econômicas e do auxílio aos mais flagelados por essa crise, aos mais pobres, aqueles que, né, acabam caindo em situação de pobreza extrema, que passam fome, certo? E aí, se a gente for olhar para o passado, em diversos momentos e sociedades históricas, né, os estados tiveram formas muito diversas de lidar com essa situação. Por exemplo, a gente estuda lá desde o Fundamental 2 que no Império Romano, né, ou seja, a Antiguidade Clássica, havia a política de pão e circo, em que os césares estavam preocupados em ocupar as pessoas, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis socialmente, mais pobres, né, e garantir aquelas pessoas tanto o pão, ou seja, tanto o alimento básico para que elas não passem fome, quanto o circo no sentido de espetáculo público. E aí a gente, né, lembra automaticamente lá das grandes arenas com os gladiadores lutando até a morte. Aquilo era o entretenimento para a massa, né? Se a massa está satisfeita, vamos dizer assim, a nível de entretenimento e não passa fome, ela jamais vai se organizar, ela jamais vai se revoltar contra a hierarquia dessa sociedade romana, beleza? Mas vamos passar aqui para a pergunta de fato. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertence à jurisdição. Pertence à jurisdição de quem, pessoal? Quem é, segundo aqui a pergunta, de quem é o dever de agir, né? Em face dessa situação de crise econômica, de fome generalizada da população, certo? E aí vamos analisar aqui as respostas e eu vou fazer questão de começar do final, tá? A letra E vai trazer aqui das corporações procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Bem, pessoal, e aí é o seguinte, cabe a gente falar um pouco aqui do contexto para entender o porquê que essa alternativa não está certa. Quando a gente fala em corporações no contexto da Idade Média, a gente só pode estar se referindo às corporações de ofício, ok? Não nada a ver com corporações no sentido que entendemos hoje como grandes empresas, né? Grandes conglomerados empresariais, monopólios, oligopólios, multinacionais e tudo mais. Não é nesse sentido. Aqui são as corporações de ofício, que são, vamos dizer assim, formas embrionárias de organização social trabalhista. Vamos colocar um conceito aqui bem genérico, tá? Então, as primeiras organizações de trabalhadores, né? No sentido de criar uma coletividade com interesses em comum, certo? Inclusive, as primeiras corporações de ofício vão ser compostas principalmente de artesãos, ok? Mas veja só, as corporações de ofício elas são mais características
vamos dizer assim, da baixa Idade Média do que da alta Idade Média. Século VI, nós ainda estamos estudando o contexto social da alta Idade Média, ou seja, do período, vamos dizer assim, do apogeu desse mundo medieval, do auge do feudalismo enquanto modo de produção, certo? Então as corporações de ofício, elas vão começar a surgir mais na baixa Idade Média, quando a gente começa a caminhar para aqueles séculos que vão se aproximando do período da Idade Moderna, certo? Então, mais para século X em diante é que é mais comum se falar em corporações de ofício, tá bom? E mesmo assim, pessoal, ainda que elas já existissem, elas, né, não tinham uma obrigação assistencialista com as pessoas, certo? Até porque os artesãos, os trabalhadores que compõem as corporações de ofício, eles são pessoas, né, que não são famélicos, né, não são extremamente pobres, mas também não são pessoas ricas, né, com muitos bens, capazes de, sei lá, alimentar toda uma população, né? Então, descartamos essa aqui. Letra D fala dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Veja, aqui está falando basicamente, né, de setores da hierarquia da Igreja Católica, né? Tem a ver com os bispos, né? Tem a ver com esses sacerdotes que estão aí mais ou menos no meio da pirâmide hierárquica católica, né, gente? Nós sabemos que, historicamente, os sacerdotes da Igreja Católica que têm contato com o povo, com a população, especialmente a população mais pobre, são padres, são freiras, né? Os bispos eles já estão num outro patamar, que tem bem menos contato com a realidade social, vamos dizer assim, predominante do período, certo? Então é por isso que a gente também descarta aqui essa, essa questão, certo? Os bispos já estão muito mais envolvidos em questões, vamos dizer assim, da alta política do que necessariamente com assuntos comunitários, como a questão está trazendo. A C vai dizer que dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas, né? Monásticas aqui no sentido de referência a monastérios, né? Então, os mosteiros, pessoal, são aquelas localidades isoladas, gerenciadas pela Igreja Católica, onde se mantém uma vida completamente reclusa, completamente voltada para os estudos das escrituras sagradas, né? É, e inclusive eu dei uma dica de filme para vocês na última aula, falei do Nome da Rosa, né? Que se passa num mosteiro medieval, certo? Então, assim, assistam o filme porque, inclusive, vocês vão ter uma noção bem precisa de como funcionava um mosteiro, certo? Mas veja, até por esse caráter de isolamento geográfico, os mosteiros estavam distantes da realidade ali da massa populacional que estavam nas cidades, nos burgos, né? Nessa situação de fome, tá bom? Aí a letra B vai colocar da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente, ou seja, característico, né, alinhado, associado à monarquia cristã, tá? E aí, gente, a letra A atrás da nobreza proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Veja, gente, a julgar aqui por esses dois conceitos, certo? A gente poderia estar diante de uma dúvida considerável. Por quê? Porque tanto a nobreza quanto a realeza se referem basicamente a, podemos dizer que um mesmo setor social, um mesmo substrato social da Idade Média. Vamos lembrar que a sociedade medieval, tentar aqui fazer uma piramidezinha pra gente, bem mal feita,
né? As sociedades, como eu falei em aulas passadas para vocês, elas, né? A gente organiza elas graficamente dessa maneira aqui. E aí, assim, só para a gente entender a sociedade medieval, pessoal, nós vamos ter na sua hierarquia, lá no topo, o clero soberano, hegemônico e dominante, não é? Afinal de contas, lembremos que após a queda do Império Romano, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica, certo? Abaixo do clero nós temos quem? Nós temos a nobreza. E aí a gente tem que entender uma coisa, galera. Veja, o clero não é uma classe separada da nobreza, embora a gente represente assim. Por quê? Porque o alto clero é composto pela nobreza. O papa, os cardeais, são pessoas que saem da classe nobre. Eles não vêm da burguesia, que ainda era uma classe social muito aquém do que ela viria a se tornar na Idade Moderna, pessoal, entende? Eles não vêm do povo, né? São pessoas abastadas, são pessoas de sangue azul, vamos dizer assim, como era costume se tratar na época, ok? Então veja só, não só cardeais, papas e arcebispos saem da nobreza, gente, como os próprios reis e rainhas e príncipes e princesas saem dessa mesma nobreza. Os grandes chefes militares da época saem da nobreza, correto? Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma mesma classe social, é uma mesma classe dominante, muito embora o clero, essa categoria aqui, esteja envolvida na instituição mais poderosa do período, que é a igreja. Beleza? E aí, como vamos dizer assim, vamos dizer que, sei lá, pelo menos 95% da população dessa sociedade vai se dividir entre a própria burguesia, que está longe ainda de ser uma classe rica e poderosa. Aí vamos colocar aqui camponeses, vamos colocar aqui artesãos, que mais, gente? A gente poderia colocar aqui. A gente poderia colocar. Eu iria botar pequenos comerciantes, mas aí já entraria em nobreza, né? Então, trabalhadores no geral, né? Estão aqui nesses 95% da população. Tranquilo? Então, só para a gente sair da dúvida entre essas duas aqui. Veja, nobreza, inclusive, seria um conceito que me agradaria bem mais se fosse eu diante da prova, diante dessa questão, certo? Mas quando nós viemos para cá, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre, aí o problema aparece. Porque a nobreza não tinha tal obrigação, não tinha de proteção com o campesinato, ou seja, com as pessoas que trabalham no campo, na lavoura, na produção de alimentos, entende? E outra, campesinato livre é outra coisa que talvez não existia também nesse período, pessoal, tá? Então, campesinato livre na, vamos dizer assim, campesinato livre na alta Idade Média talvez seja um pouco de forçação de barra. Não sei porquê, mas eu não consegui destacar aqui. Ah, não, pronto. Então, campesinato livre é um termo problemático. O trabalhador do campo, gente, ele está dentro da propriedade rural do senhor feudal nesse período. Então, ele é um servo, ele está longe de ser livre, entende? Ele basicamente trabalha em troca de sobrevivência, de comida, né? E de, vamos dizer assim, alguma proteção ali dentro das terras do senhor feudal, certo? Então, o que nos sobra, pessoal? Nos sobra a letra B, que está dizendo da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. E aí eu vou tentar explicar aqui para vocês por que, que essa questão é o gabarito e por que, que ela está mais conectada com o enunciado. Não é?
Lembrem-se, eu também resolvi questão na aula passada, presencial com vocês, em que eu falei que por vezes você pode até ter situações em que ali existem duas ou três assertivas que trazem textos coerentes. Entretanto, você vai ter que, nessas situações, escolher aquilo que mais está alinhado ao enunciado, ao texto do enunciado, certo? Então, se o enunciado não está tratando de determinado tema, ainda que venha ali uma assertiva falando algo coerente sobre aquele tema correlato, você não vai marcar, você vai procurar aquilo que está mais, vamos dizer, casado com a ideia central do texto base, beleza? Então, vamos lembrar aqui qual é a ideia central do nosso texto base. Lá nas primeiras linhas, né? Ele está dizendo aqui, ó, nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública. Então, cabe à gestão pública gerenciar, procurar soluções, né, ou pelo menos, né, um paliativo para essa situação dessa população em situação de fome. E quem é que gerencia? Quem são os gestores públicos desse período aí, pessoal? São a nobreza, né? Mais especificamente a realeza, que é quem gerencia, quem está no governo, vamos dizer assim, certo? Ainda que, lembremos, os reis dessa época estão todos submetidos à autoridade papal, certo? Então, são monarquias profundamente cristãs. E, para além disso, você tem nesse período, pessoal, até um certo papel social sendo desempenhado pela pobreza, porque faz parte meio que de todo esse, como é que eu vou dizer, desse conjunto de ideias que fundamentam o cristianismo, faz parte a prática, vamos dizer assim, a gente chamaria de esmola vulgarmente, né? Mas essa questão da assistência, de ter a quem fornecer essa assistência, inclusive para lhe redimir dos pecados terrenos, não é? Então, para essa população abastada da nobreza, era importante praticar boas ações, vamos dizer assim. Então, a exemplo de alimentar pessoas pobres, porque isso, inclusive, está meio que limpando a sua ficha, né, para o plano superior, não é isso? Seria um campo fértil para as boas ações dessa nobreza, ok? Então aí ele vai trazer, né, que mesmo quando a ação dos seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais. Então, muitas vezes, essa realeza, essa família real, estava ali, né, destinando uma determinada quantidade de alimentos ou uma determinada riqueza que seria convertida em alimentos para a população, e isso chegava para essa população em nome dessas pessoas, né? Então, inclusive era uma forma de santificar o nome dessa realeza, né? Olha como eles são bondosos, né? Nos alimentam, né? E tudo mais, certo? Então, por vezes, esse auxílio, vamos dizer assim, esse auxílio alimentação para essa população pobre chega como uma benesse, como um benefício individual dessa realeza feudal da época, tá, pessoal? Eu sei que a questão é complexa, eu sei que muita gente não vai entender vendo isso aqui uma vez só, mas não tem problema, vejam duas, vejam três se preciso, leiam a respeito, ok? E claro que isso aqui é o padrão de questão que não é regra, é exceção. Esse nível de dificuldade aqui é bem elevado, ao ponto de talvez eu possa falar para vocês quase que com certeza que eu nunca vi uma questão tão complexa no Enem com relação à minha matéria. Beleza? Tranquilo, gente? Então, qualquer coisa a gente discute um pouco mais aí essa questão na aula presencial, beleza? Mas é isso, espero que pelo menos vocês assistam, né? Que
tô aqui me dedicando em plena madrugada a produzir esse conteúdo aqui para vocês e eu quero que isso faça diferença aí na vida estudantil de vocês, tá bom? Valeu, valeu e até a próxima.